pessoal, vou explicar para vocês agora a diferença entre os brackets autoligados e os brackets convencionais. Eles são brackets que já tem o clipe de fechamento, ou seja, aquela portinha que prende o fio dentro do slot. Enquanto que os brackets convencionais são aqueles que todo mundo conhece, que a maioria tem, que precisam de elásticos ou de amarrilho para prender o fio dentro do slot. Então tem uma diferença de atrito entre esses dois brackets, o que interfere na movimentação dos dentes e no tanto de força que nós devemos aplicar para os dentes serem movimentados. Então isso eu vou mostrar para vocês ali por meio dos macromodelos e vou falar um pouco dessa diferença da mecânica e qual a vantagem que os brackets autoligados eles têm em comparação aos brackets convencionais. Então vou mostrar ali para vocês agora. Então esses são os dois modelos de brackets. Esse daqui é o bracket autoligado, que ele já tem esse clipe de fechamento que prende o fio aqui dentro da canaleta. Então, como ele tem esse clipe de alto fechamento, não tem necessidade de elásticos, não é para usar com elásticos ao redor dele. E o fio, ele fica mais livre aqui dentro. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. O fio, quando é colocado dentro desse bracket, o fio fica mais livre e tem menos atrito esse sistema. Por isso que a força para movimentar o dente de um lado para o outro é uma força mais leve, mais fisiológica dentro dos padrões de normalidade. Então tem menos danos para o dente movimentando com esse tipo de bracket. Tem diversos modelos de tampinhas, né, ou de portinhas que o pessoal fala. Isso não interfere na movimentação do bracket autoligado. O importante é que ele tenha esse clipe para fechar o fio aqui dentro da canaleta. Sendo, se ele tiver esse clipe, ele é chamado de autoligável. E ao contrário aqui, com esse bracket, que é o bracket convencional, coloquei até um elástico aqui para simular o elástico do bracket. Então, se você colocar o fio aqui dentro, ó, aqui até para colocar, dá para ver que tem um certo atrito, ó. O fio fica encostando no elástico durante todo o processo. Isso faz com que haja atrito na movimentação quando você vai levar o dente de uma posição para outra. Isso também ocasiona um excesso de força, que você tem que colocar uma força superior ao atrito para o dente movimentar, diferente desse bracket aqui, que é somente a força ideal. E o dente ele sofre com isso, com excesso de força e com excesso de tempo de tratamento, que os tratamentos demoram mais. Porque o dente, para haver uma movimentação, ele tem que passar o excesso de força que você colocou, para depois o dente movimentar. É aquela fase que o paciente sente mais dor. É a fase que está tendo o excesso de força ali no início. Então, o dente tem que passar por essa fase para depois começar a movimentar, cerca de 2 ou 3 dias. Isso gera um atraso na movimentação. E também, o excesso de força e o excesso de tempo de tratamento faz com que haja consequências nas raízes dos dentes, que os dentes começam a ser reabsorvidos, diminuir, arredondar o ápice radicular. Isso causa um malefício que não é reversível. Uma vez que a raiz diminuiu de tamanho, ela não volta mais ao tamanho anterior. É um problema bem frequente que a gente vê com os pacientes que usaram muito tempo esse tipo de bracket. Então hoje os tratamentos mais modernos estão sendo feitos com esse tipo de bracket aqui, o bracket autoligado, e tem a mecânica própria para ele. Os fios são utilizados, são os fios termoativáveis, são fios de memória, fios mais tecnológicos, e também o tempo de tratamento é reduzido, porque com esse tipo de bracket você consegue espaço normalmente para os dentes, naturalmente. Você não precisa distrair mais os dentes, os premolares, para conseguir espaço para alinhamento. Então isso é feito de forma natural, né? Conforme você vai passando os fios, a arcada vai sendo levada para o seu tamanho normal, a sua largura ideal, e não tem mais necessidade de extração. Então essas são as diferenças principais entre os dois sistemas. E hoje os profissionais estão procurando cada vez mais trabalhar com esse sistema, que é uma realidade nos Estados Unidos, e que causa uma série de benefícios para os pacientes, desde a diminuição de tempo de tratamento até uma força mais fisiológica que leva os dentes para a posição ideal, sem danos ao periodonto e sem também reter alimento e ter problema para gengivas, porque aqui você escova, você consegue limpar de forma ideal. Nesse tipo de sistema de borrachinhas, você escova e prende alimento aqui embaixo dos elásticos. Você não consegue limpar de forma ideal. Então a gengiva ela sofre muito e os pacientes têm mais tártaro e problemas gengivais com esse tipo de aparelho. Eu espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre os brackets e os sistemas
ortodônticos mais modernos aí do mercado. Um beijo para vocês.